E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa aula de ecologia, a primeira de uma série de aulas aí voltadas para o Enem e para o Enseja. Vem comigo! Ecologia deriva da palavra oikos mais logos, que quer dizer o estudo da casa. Mas seria o estudo da casa propriamente dito? Para entendermos melhor, vamos falar de dois termos, dois fenômenos estudados pela ecologia: alelobiose e ecobiose. Alelobiose é a relação dos seres vivos com os seres vivos. E ecobiose é a relação desses seres vivos com o ambiente que vivem. Então, ecologia em si seria o relacionamento dos seres vivos com os seres vivos e destes com o ambiente. Temos aqui dois outros conceitos importantes para entendermos bióticos e abióticos. O que são os fatores bióticos? É tudo aquilo que você olha e observa a vida, você percebe vida. Animais, você, eu, por exemplo, as plantas são fatores bióticos, pois neles, em nós temos vida. Agora, o que seria fator abiótico? Se você já percebeu aqui, tem o prefixo A. E se temos o prefixo A, não existe biótico. Vida. Sem vida. São fatores que não têm vida, mas são necessários à vida. Por exemplo, nós temos a água, a luminosidade, a temperatura. Não tem vida em si, mas são de suma importância, de grande importância para a manutenção da vida. Temos aqui habitar. O que seria habitar? É o local onde vive uma espécie. Por exemplo, zebra. Onde vive? Qual é o habitat da zebra? Savana. Do leão, savana. Então, o habitat deles, desta espécie, é a savana. Então, habitat é o local onde vive uma espécie. Nós temos aqui biótopo, já falando de biótopo, é o local onde vive a comunidade. Nós já vamos falar à frente, explicar aí o que é uma comunidade. Essa comunidade também pode ser chamada de biota ou biocenose. Então, habitat é onde vive a espécie, uma espécie, e biótopo é onde vive a comunidade, uma comunidade ou uma biota. Nicho. Nicho trata-se do hábito desta espécie. Por exemplo, as zebras, elas são herbívoras, assim como as girafas, mas elas não possuem o mesmo hábito alimentar, certo? Lembrando que o nicho ele não está ligado somente ao alimento, mas o hábito de reprodução, se é um animal diurno, noturno e por aí vai. Mas vamos usar o exemplo da alimentação no tocante ao nicho. Qual é o nicho da zebra? A pastagem, ela pasta. Já a girafa não. A girafa, ela come a folhagem de plantas elevadas, de árvores. Então, embora as duas sejam herbívoras, eles têm um nicho diferente. Por exemplo, o leão também. O nicho do leão são esses dois aqui. O cardápio dele é carne, ele é carnívoro, então ele tem um nicho diferente dos dois, mas ele mora no mesmo lugar, né? No mesmo habitat. Nós temos também ecótone. O que é ecótone? Ecótone é uma transição entre dois biomas. Muita gente pensa que um bioma acaba e já começa o outro, mas não é assim. Por exemplo, o Cerrado, nós temos aí uma divisa com outros biomas, e se nós exemplificarmos aqui ao norte, ele faz divisa com a Amazônia. Agora, esse encontro acaba e já começa o bioma Amazônia? Não. Existe um setor, uma região de transição. O que nós vamos ter nessa região de transição? Representantes tanto do bioma Cerrado quanto representantes do bioma Amazônia. Então, ali nessa região de transição, nós vamos ter ali representando o cerrado gramíneas, arbustos, subarbustos, lógico que numa quantidade amenizada, e teremos representando a Amazônia árvores altas de grandes folhas, e ali nessa região de transição, também de uma maneira amenizada. E esta região de transição, onde teremos representantes misturados dos dois biomas, chamamos de ecótone. Agora vamos falar um pouco da organização aqui na questão ecológica. Nós temos, primeiramente, espécie. O que seria espécie? Relembrando aqui, espécie
é quando dois seres cruzando vão gerar um filho fértil. Então, se esses seres cruzam e geram um filho fértil, são da mesma espécie. Exemplo de uma espécie: zebra é uma espécie, leão é uma espécie, girafa, outra espécie. Se nós tivermos um conjunto de uma espécie, nós teremos aí uma população. Em ecologia chamamos assim. Por exemplo, esta girafa é uma espécie. Se tivermos várias girafas num lugar, temos uma população de girafas, assim como eu e você. Temos uma pessoa representando aqui o Homo sapiens, o ser humano. Se eu tiver várias pessoas aqui nesta sala, neste ambiente, teremos aqui uma população. Do mesmo jeito a girafa, aqui a zebra. Tivemos vários representantes dessa espécie, teremos uma população de zebras. E se pegarmos uma população de zebra mais uma população de girafa, teremos uma comunidade. O que é a comunidade? É o conjunto de populações. Então, zebras e girafas lá na savana, num determinado lugar, por um determinado período de tempo, estão lá juntos, nós temos uma comunidade ou uma biota. Então, ó, relembrando, o habitat vive a espécie e no biótopo vive a comunidade, que é o conjunto de populações. Agora, pegando esta comunidade que nós vimos agora, mais os fatores abióticos, nós vamos ter um ecossistema. Lembrando, o que é um fator abiótico? Aquilo que não tem vida, mas é necessário à vida. Então, se tiver ali um conjunto de zebras, um conjunto de girafas e uma lagoinha ali, nós teremos aí mais o ar atmosférico, a temperatura, nós temos ali um ecossistema, certo? E o conjunto de ecossistemas vai formar um bioma. Por exemplo, o bioma Cerrado, o bioma Amazônia, aqui no Brasil, né? A Caatinga, Pantanal, são biomas do Brasil. Esses biomas são formados pelo conjunto de ecossistemas. O ecossistema ele pode ser pequeno, por exemplo, numa poça d'água. Você pode ter ali micro-organismos, protozoários, vamos ter ali cianobactérias, podem formar um ecossistema pequeno, que pode ser também vasto. Este conjunto vai formar, o conjunto de ecossistemas vão formar um bioma. E o conjunto de biomas vão formar a biosfera terrestre. Esfera onde tem vida, certo? É a biosfera terrestre. Antes de finalizarmos, vamos testar os nossos conhecimentos? Uma questãozinha para você. Questão. Alguns conceitos ecológicos são os de população, comunidade e ecossistema. Assim, população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Comunidade ou biocenose são populações de espécies diferentes que interagem em um mesmo ambiente. As interações entre as biocenoses e o meio ambiente físico e químico constituem o ecossistema. Observe o esquema a seguir. Antes de observarmos esse esquema, vamos à questão. As letras A, B e C indicam alguns conceitos muito utilizados em ecologia. Pode-se afirmar que correspondem respectivamente a. Então, as letras A, B e C indicam alguns conceitos. Vamos verificar agora. A letra A, ela está aqui representando esta figura. Nós temos aqui este círculo menor, está representando uma espécie Y. E ao redor, outros representantes da mesma espécie. Se eu tenho outros, eu tenho um conjunto. E se eu tenho um conjunto, eu tenho uma população. Então a letra A corresponde a uma população. Aqui nós temos a letra B. A letra B já é este círculo maior com este outro círculo. Se sabemos que este é um conjunto de espécies, ou seja, uma população, este com a espécie Z representada com outros da mesma, né? Outros representantes, também temos um conjunto de espécies, também então uma população. Então temos duas populações. Duas populações formam uma comunidade. Então a letra B representa uma comunidade, uma biota. Então A, população. B, uma comunidade.
Agora, a letra C, ela é B, que é a comunidade, mais temperatura, luz, pressão, salinidade e gases. Opa, aqui nós vemos os fatores abióticos. Então, como aprendemos na aula, comunidade mais fatores abióticos, ecossistema. Então, a população, o B, comunidade e o C, ecossistema. Vamos à primeira, a letra A. Opa, já começa com comunidade. Eu já sei que a primeira é população, eu posso pular e ir direto à letra B. A, população. Opa, correto. B, comunidade. E a C, ecossistema. Então eu posso cravar a letra B. Muito obrigado por vocês assistirem até o final. Eu espero que vocês deixem aquele like, compartilhem com pessoas aí que querem aplicar para o Enem, que vocês conheçam, e ainda aquele tio, aquela tia que está voltando a estudar e quer aplicar para o Enseja, este vídeo também vale para eles, tá? Muito obrigado e tenha uma ótima semana.